Fazer aqui um link da reunião que está prevista para Luanda de 9 a 13 de fevereiro dos líderes financeiros da região da SADC, que começam de alguma forma a perspectivar caminhos de integração, a contar já com a zona de livre comércio. De que forma é que isto pode funcionar? Os Estados-membros estão a olhar para componentes legais para, de alguma forma, salvaguardar também os interesses do próprio Estado, mas o facto é que já leva algum tempo de que esta questão do mercado comum devia ser, de facto, uma realidade. Pois, Wilson, quando lemos a notícia segundo a qual os parlamentares da SADC estariam a preparar os Estados ou as normas para a integração da SADC na zona de livre comércio, fiquei com uma pulga atrás da orelha, na medida em que a zona de livre comércio continental africana, salvo o meu entendimento, é integrada por Estados da União Africana, enquanto Estados individuais, não enquanto blocos, não é? E depois, mesmo ao nível da SADC, como é que a SADC iria se preparar para integrar este bloco da zona do livre comércio do continente africano, do livre comércio, né? Então, fiquei sem perceber se esta notícia não foi completamente, avançada ou desenvolvida, ou se os parlamentares têm também dificuldades de perceberem esta diferenciação que existe entre a zona do livre comércio continental, que é destinada para Estados-membros da União Africana, enquanto Estados individuais, ou se é um bloco que integra, porque a zona do livre comércio da União Africana pode ter parcerias com os blocos regionais, mas não são os blocos que são Estados ou são objetos ou sujeitos desta zona de livre comércio do continente africano. Depois já também um pecado original, se pode dizer, desta zona de livre comércio do continente africano, que é semelhante ao mesmo pecado original que a OA teve, a OA depois passou a ser a União Africana. E o facto de serem instituições que o documento fundador dessa organização é que a zona de livre comércio continental africana deveria resultar como fase ulterior, depois de serem criadas várias condições de integração e da criação da chamada Comunidade Econômica Africana, como, por exemplo, a criação de um banco africano, que não há um banco africano, a criação de uma moeda africana, não existe uma moeda africana, a criação de instituições parlamentares africanas que pudessem decidir, por exemplo, sobre o orçamento do funcionamento desta comunidade, não existe uma política monetária comum, sem isto, e, adicionando a isto, um cidadão africano não viaja livremente por todo o continente africano. É preciso ter visto. Isto por quê? Porque não há uma livre circulação ainda de todos os cidadãos africanos pelo seu próprio continente, né? Aliás, é caricato ver que muitas vezes um cidadão europeu com passaporte europeu tenha mais facilidade de circular pelo continente africano do que um cidadão africano circular pelo seu próprio continente, né? Então, o original está ali, é que a zona de livre comércio do continente africano foi criada com uma fuga para frente porque não conseguiu criar essas condições prévias que levam a que uma zona de livre comércio possa funcionar no seio de uma comunidade econômica africana que não foi criada ainda, né? E depois também é que há o problema de regionalismos econômicos africanos, né? Ou seja, é uma zona que nasce sim de boas intenções, mas ainda tem muita africana, tal como ao nível regional não conseguiram ainda integrar as várias fases de integração regional, também não conseguem ou não admitiram, não permitiram que nascessem essas grandes instituições pan-africanas, como foi previsto no Acordo de Abuja de 1991. Então, é um acordo que está ali, poderá funcionar ou não se sabe. Iniciativa, por exemplo, de líderes financeiros da própria região, de olhar para meios de modo a desbloquear
a situação económica ao nível do continente, ajuda de alguma forma a encontrar caminhos efetivos e a ultrapassar estas barreiras de modo a termos uma zona de livre comércio a funcionar de facto? A história mostrou que a África sempre teve dinheiro à disposição, dinheiros que vieram das ajudas, enfim, externas, dinheiros que vieram dos empréstimos internacionais. Os Estados africanos continuam a ser os principais devedores do Fundo SADC, onde vai canalizado e que impacto traz, que impacto tem para o desenvolvimento de várias economias dos Estados-membros da União Africana, não é? Então, que haja conferência, sim, é um momento de business, né? de estabelecer-se parcerias, mas depois não sabe se as parcerias funcionam, para onde vai este dinheiro. Isto porque, e era para dar a última parte da minha primeira abordagem, que hoje o nosso continente tem um problema de soberanias econômicas, isto é, os principais investidores, as principais empresas, não são empresas dos africanos, salvo um caso ou outro, são empresas dos investidores estrangeiros. Então, é importante que o continente africano, por exemplo, faça um levantamento necessário, urgente, para saber quais são as empresas que têm a matriz africana, que são de detentores africanos, né? Mesmo se estiverem cotadas em bolsa de valores, qual é a cotação, como está distribuída a cotação dessas empresas por vários sócios delas, né? Para saber de facto se a economia africana está nas mãos dos africanos ou não, porque se não estiver nas mãos dos africanos, a zona de livre comércio continental africana não vai satisfazer os interesses genuínos africanos, não vai contribuir para a soberania econômica do continente africano ou dos singulares Estados-membros da organização. Vai beneficiar quem? As mesmas empresas, os mesmos empresários, que, tal como no período colonial, foram eles que tiveram o controle das economias coloniais e que hoje podem também controlar essas economias nacionais no período pós-colonial ou das independências nacionais. Então, o debate está ali. Quem a África é detentor das empresas nacionais, que tem as principais, o principal controle dos principais setores das economias nacionais, dos vários setores e âmbitos, né? No âmbito do agronegócio, no âmbito da ciência e tecnologia, no âmbito da banca, no âmbito das pescas, enfim, quem tem o controle disto, né? Ali é que está o segredo. Se isto estiver nas mãos dos africanos, o bolo fica em África. Mas se não estiver nas mãos dos africanos, o bolo é distribuído pelas partes que participam, que detêm essas empresas. Isso é fundamental, por quê? Porque se quer desenvolver, tem que se olhar para o que os outros países fizeram. As principais empresas dos Estados Unidos são empresas dos estadunidenses. As principais empresas francesas são dos franceses. As principais empresas italianas são dos italianos. Depois, claro, pode haver participação de um ou de outro. Agora, se as nossas empresas africanas têm o controle dos estrangeiros, isso não é soberania econômica, não é desenvolvimento, é, mais uma vez, uma forma de dependência econômica, como aconteceu no passado, não é? Então, é importante divisar isto. Sim, é necessário que haja essas conferências, mas para quem irão os dinheiros? Quem vai beneficiar deste investimento que eventualmente advirá dos empréstimos que endividam muitas vezes os nossos Estados africanos? Enfim, há muito trabalho de raiz que tem que ser feito antes de se embarcar para certas, enfim, ser o passado que até aqui não trouxeram desenvolvimento, não é?